Amados, nós vamos na mensagem de hoje falar sobre alguns princípios para uma vida excelente, princípios para se viver uma vida com excelência. Alguém aqui quer saber deles? Irmãos, princípio a gente não gosta muito, gosta? Normalmente o ser humano já nasce meio assim que rejeitando princípios, normas, regras. A gente não, parece que não foi feito para regras e princípios. Mas é só um engano, que na realidade, irmãos, no céu e na terra tem princípios, tem normas, tem regras, tem regulamentos. E quando nós aprendemos quais são os princípios de Deus e nós respeitamos esses princípios, irmãos, como a nossa vida muda, como a nossa vida fica melhor. Tem coisas que a gente fez, está fazendo, né? Ou pretende fazer, e que se nós formos olhar para a Bíblia, olhar para, será que Deus nos fez para isso? Você vai descobrir que algumas coisas não fomos feitos para algumas coisas, e algumas coisas fomos feitos para elas, mas não estamos fazendo. Por quê? Tudo porque às vezes a gente desconhece. Eu quero ler com os irmãos Provérbios capítulo 9, verso 10. Se você é daqueles que gosta de conferir na Bíblia, eu fico muito feliz com isso. Mas nós estamos projetando aí também Provérbios capítulo 9, verso 10, onde Salomão disse assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Lá em Marcos capítulo 12, verso 31, agora é o Senhor Jesus dizendo para nós outro princípio: ame o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 17, fala de um outro princípio. Ele disse: não retribua a ninguém mal por mal. E lá em Colossenses ele também diz, capítulo 3, verso 13: continue a perdoar uns aos outros liberalmente, se alguém tiver razão para queixa contra outro. Se tiver razão para queixa, perdoa, porque tem certas coisas que não tem jeito. Só o perdão que conserta, restaura e faz a vida continuar. Então, amados, os princípios que fazem a nossa vida avançar estão aqui bem simples: temor a Deus, amor, perdão e não retribui o mal com o mal. Amém, irmãos? Dá para lembrar? Temor a Deus, amor, perdão e não paga com a mesma moeda. Não retribua. 4 coisinhas tão simples, mas que às vezes a gente falha com uma delas e as coisas começam a não dar certo na nossa vida. E a gente fala, mas o que está acontecendo? E aí você vai ver, às vezes você tem de tudo o que precisa de conforto, de conhecimento, de informação, mas alguma coisa para de funcionar. Aí a gente vai ver, irmãos, está faltando temor a Deus às vezes, está faltando um pouquinho de amor naquilo que estamos fazendo, está faltando um pouquinho de perdoar o semelhante quando não tem jeito de restaurar o dano, e está faltando não se vingar, porque nem Deus se vinga da gente, e muitas vezes a gente quer se vingar do próximo. Então ter princípios e valores é fundamental para a gente ter uma vida equilibrada, ter uma vida feliz. Por quê? A vida é feita de escolhas. Então, a gente tem que escolher os princípios, as normas, as regras que Deus estabeleceu. Porque eu não sei você, mas eu tenho absoluta certeza, tudo que Deus manda fazer, não é por capricho para nos ver sofrer, mas é para o nosso bem. Você acredita nisso? Tudo que você olha na Bíblia e você vê Deus falando, e muitas vezes você fala, mas eu não concordo. Deixa a tua concordância de lado. Mas eu acho que isso é injusto. Deixa o teu julgamento para lá. Faz o que Deus está mandando. Não tem ninguém que nos ama mais do que Deus. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e Ele planejou para nós morar eternamente com Ele no céu. Jesus deu a vida dele para preparar um lugar para nós lá. Então, esse que coloca princípios, esse que coloca normas e regras, irmão, é porque nos ama. Amém? Quantos dão glória a Deus? Princípio é bom ou é mau?
Regra é boa ou é má? É bom. Regra na sociedade, né, de comportamento, enfim, tudo tem procedimento. Na vida, irmãos, nós não devemos tomar atalhos. O que é um atalho? O atalho é, às vezes, resultado de uma esperteza humana, achando que o caminho não precisa ser tão longo, a gente vai por um atalho que a gente chega antes. Bom, mas você quer chegar aonde e em que condições? Quando existe uma regra de um caminho, mesmo que ele seja longo, quem traçou aquele caminho, estabeleceu aquela regra, pensou em segurança, pensou em bem-estar, e pensou em fazer as coisas chegarem. Você saiu, entrou no caminho e você vai chegar, porque ali tem todas as condições normais para chegar. Mas aí alguém fala, não, mas eu conheço um atalho. Tudo bem, pode dar certo, mas às vezes nesse atalho tem tanta poeira que você não precisava tomar. Tem tanto buraco que você não precisava passar. Tem tanta dor, tem tanto sofrimento. Deus não planejou assim. Por que entrar nesse atalho? Não, porque eu queria um resultado mais rápido. Irmãos, resultado na nossa vida, às vezes a gente não pode achar que se ele for mais rápido, ele é melhor. A tendência é ser ao contrário. Muitas vezes você corta procedimentos de higiene e você se contagia. Você corta procedimentos morais e você tem transtorno. Então, atalhos não é um caminho de sabedoria para nós. Não é um princípio bom para você. Sempre que puder entrar num atalho, é perigoso, né? Hoje em dia tem alguns atalhos aí que de repente pode até ser mais perto, mas põe num lugar que depois você vai dizer, bendita a hora que eu entrei nisso, né? Irmãos, não busque crescer tirando vantagem. Olha que interessante. Todo mundo gosta de vantagem. Gosta ou não gosta? Você gosta ou não gosta de levar vantagem? O que é levar vantagem? Levar vantagem é quando você faz alguma coisa espertamente, ou a outra pessoa não percebeu e você ficou com uma vantagem. Ou seja, para alguém ficar com vantagem, alguém tem que ficar no prejuízo. E muitas vezes nós somos testados nas mínimas coisas, sabia? Essa semana minha esposa foi testada uma coisa assim, tão bobinha. Ela foi comprar uns pastéis, no lugar que a gente sempre compra, e ela pediu ali 6 pastéis. A moça cobrou 6 pastéis, mas ela colocou 7 pastéis. Na hora que chegamos em casa, ela olhou e falou, bem, eu comprei 6, mas tem 7, né? Vamos comer uma a mais. Só que o Espírito falou para ela, mas você não pagou pelo 7º. O que ela fez? No dia seguinte, ela foi lá e falou assim para a moça, me dá 6 pastéis, mas por favor, você coloca só 5 no meu pacote? A moça falou, por quê? Porque ontem eu paguei por 6, você pôs 7. Então hoje eu vou levar 5 e você cobra 6 para ficar certo. A moça olhou para ela e falou assim, ô dona, a senhora está passando bem? Nunca vi um negócio desse. Que honestidade. Irmão, quantos fariam isso? A tendência não é, azar dela, ela que devia ter contado melhor. Mas irmãos, será que aquele 7º pastel que eu ia comer, que eu comi sem pagar, será que seria algo bom para o meu espírito, sabendo que eu não paguei por ele? Não fez bem para a gente. Percebe? A gente não quis essa vantagem, por quê? 2,50, irmão, para ficar com uma acusação diante do inferno de que você levou vantagem quando alguém desapercebidamente fez algo errado. Então, os irmãos estão entendendo? Princípios. Quando você tem princípios no coração, você naturalmente tem umas reações que o mundo estranha. Eu acho que todo mundo que tem uma história de honestidade que surpreendeu alguém, não tem? Devia ter. Por que eu digo devia ter? Porque olha, não é gostoso falar eu sou um filho de Deus? Amém? Não é gostoso falar eu sou um cristão, eu fui restaurado por Jesus. Não é gostoso chegar para alguém e falar assim, escuta, se um dia você quiser saber alguma coisa sobre Jesus, fala comigo porque eu tenho uma experiência gostosa para te contar.
Agora, irmãos, o que o mundo espera desse que se diz discípulo de Jesus? Que ele faça, no mínimo, como Jesus fez. E a gente sabe que Jesus não levou vantagem, Jesus não enganou ninguém, Jesus não foi por atalhos. A Bíblia fez questão de narrar que Jesus, quando estava ali no Getsemane, ele até falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Naquela hora, a alma humana dele, como a de todos nós, na hora do sofrimento, você fala: Deus, me livra disso. Mas eu acho lindo quando Jesus falou: mas não faça a minha vontade, faça o que está no teu propósito. E aí o Pai falou assim: se eu te livrar dessa, o mundo está perdido, porque é a tua morte que vai trazer vida. Jesus tinha ensinado, irmãos, que se o grão de trigo cai na terra e não morre, não gera outros. E ali estava sendo ele, o grão de trigo, para cair na terra. Mas a sua alma, como todos nós: Pai, passa de mim esse cálice. É normal se você em alguns momentos estiver passando por um sofrimento e tentar evitar, isso é natural, filho. Amém? Mas lembre-se, princípios, não fuja daquilo que Deus pôs para você passar, porque Deus tem um propósito nisso, Deus está com você nisso. A circunstância pode parecer danosa, mas vai ser proveitosa quando Deus cumprir o seu propósito. Quantos dizem amém? Então, irmãos, que time que você faz parte, né? Nós gostamos muito de fazer parte de time. Olha só, dos vitoriosos em Jesus ou daqueles que desejam vitórias que não são reais? Por exemplo, quem vive princípios dirá não para a imoralidade. Que time você vive? Dos morais ou dos imorais? Quem vive princípios, ele doa o seu melhor no trabalho. Quem vive princípios, ele é mais generoso. O que é generosidade? É aquele que tem que dar alguma coisa, não dá só o raso, dá um pouquinho mais. Generosidade. Os irmãos já entenderam isso? Quando você vai comprar lá 1 quilo e o dono fala assim: leva 50 gramas, não vou nem cobrar. Você não fica assim: que gostoso, foi generoso comigo. Então, irmãos, vive esse princípio da generosidade que vai te fazer bem. Quem vive princípios, irmãos, é fiel a Deus, não quer enganar ao Senhor. Quando você vive princípios, você anda com um filtro. Por exemplo, nós filtramos pessoas, nós filtramos ambiente, não é todo ambiente que a gente vai. Nós filtramos comportamentos, porque nem todos são para nós. Mas todo mundo fazendo. Sim, mas você não é todo mundo. Nós filtramos alimentos, alguns alimentos não fazem bem, não coma. Nós filtramos alguns programas, sejam eles recreativos, né, de diversão. A gente filtra, por quê? De repente, eu posso tudo, diz Paulo, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, Deus não te proíbe de nada, mas nem tudo é bom para você. Tem coisas que evita, filtra. Irmãos, como são as suas atitudes? Atitudes, irmãos, elas honram a Deus. As suas atitudes, elas honram a sua família. O que você faz, a sua família tem orgulho de você, fica feliz porque tem você como membro da família. As suas atitudes abençoam as pessoas. Aquilo que você faz no ambiente onde você está, as pessoas são beneficiadas. Você chega num ambiente, está muito quente, você vai e fala: vamos abrir as janelas para arejar. O ambiente está tudo desarrumado, você vai lá e põe em ordem. Então, beneficia pessoas, abençoa as pessoas. Você é responsável com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Olhe para a sua mão. Irmão, essa mão é tão abençoada que você não faz ideia. Você pensa que ela só serve para pegar as coisas. Ela serve também. Mas é com essa mão que Deus tem posto tanta coisa, que muitas delas não são só para você. Você tem usado essa mão para fazer um carinho na pessoa amada? Você tem usado essa mão para estender como uma mão amiga para quem está precisando? Muitas vezes, irmãos, tem pessoas
que passam necessidades perto da gente. E às vezes é tão pouco que a gente precisa ajudar, porque às vezes o que para uma pessoa é uma montanha, para outra não é nada. Por quê? Dependendo da quantidade que Deus põe nas nossas mãos, se você é daqueles que Deus pôs uma montanha, irmão, tira um punhadinho, não faz diferença. Mas para aquele que só tem um pouquinho, o seu punhadinho vai ser uma bênção. Lembra disso? Nós somos irmãos em Cristo e muitas vezes Deus quer pôr na nossa mão para que a gente sirva só de transportador da bênção para o outro. Quantos aqui gostariam de transportar bênção para outros? Levanta a mão. Deixa Deus ver você. Ó Senhor, pode pôr na minha, porque se tiver aqui, alguém vai ser abençoado. Amém? Princípios. Tudo que vier na tua mão faz bem feito, mas também ajuda as pessoas. Irmãos, uma coisa aqui que nós somos provados. Como é que você trata as pessoas na rua, quando você está dirigindo um carro, no trânsito? Quando passa um motoqueiro com o escapamento aberto. Às vezes você está conversando e passa aquela moto. O que você fala? O que dá vontade de falar? Nem precisa. Mas nessa hora, irmãos, a gente percebe como nós somos frágeis e precisamos lembrar dos princípios. Em tudo dai graça, até por isso. Por quê? Porque muitas vezes uma palavra que a gente diz, o diabo pega essa palavra que saiu da sua boca e vai fazer ela virar realidade na vida de alguém. Às vezes a nossa ira lança maldição. A nossa raiva, a nossa indignação, muitas vezes, irmão, provoca um mal-estar nas outras pessoas, porque está cheio de demônios ao redor das pessoas, esperando um filho de Deus dizer uma palavra de autorização, para ele pegar aquela palavra e dizer: saiu da boca de um filho de Deus, eu vou fazer cumprir. Mas é uma maldade. Não, mas ele disse. E quando você diz uma coisa boa, os anjos do Senhor também estão ao seu redor. Você lançou uma bênção. Os anjos do Senhor falam: assim como disseste, a bênção vai chegar no destino, porque os anjos do Senhor carregam bênção. Então presta atenção que as nossas atitudes, elas fazem diferença no nosso ambiente. Eu quero dizer para você três princípios que a gente precisa se lembrar para a gente ser muito abençoado. O primeiro princípio para se lembrar, irmãos, é: elimine a preguiça da sua vida. Aleluia. Fala para o irmão: acaba com a preguiça. Vamos definir o que é preguiça? Vamos lá. Temos que acabar com a preguiça. Tá, então vamos definir o que é preguiça. Você acha que uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, está bem cansada, chega em casa, ela não tem muita vontade de fazer nada, ela deita na cama para descansar, ela é preguiçosa? Sim ou não? Não é preguiçoso. O corpo cansa. O trabalho, irmãos, requer um repouso. Esse não é o preguiçoso. Mas o sujeito dormiu 10, 12 horas e ele tem um compromisso. Ele acorda e ele fala: não. Já dormiu o suficiente, está lá na cama acordado, tem um compromisso, tem alguma coisa para fazer. Esse é o preguiçoso. Ele poderia, mas ele decide e não quer. Por quê? Não que ele vai fazer algo assim mais especial. Não, é simplesmente para ficar sem fazer nada, ou fazendo coisa boba, né? Foge da responsabilidade. Então, elimine a preguiça. Olha que interessante, lá em Provérbios, capítulo 6, verso 9, Salomão, observando, né, o comportamento dele e das pessoas, ele disse assim, verso 9 a 11: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Aleluia. Irmãos, isso aqui ele não está dizendo para um trabalhador cansado no final do dia. Não.
Salomão está observando que tem pessoas que não fazem nada na vida e vivem com um sono terrível. Por quê? São atacados por um vírus chamado preguiça. Vírus moral, vírus espiritual. E aí ele fala assim: olha, reage contra a preguiça. A preguiça é algo, irmãos, que vem sobre todos nós. E nós temos 1000 motivos para ser um preguiçoso, tá? Mas elimina a preguiça da sua vida. Quando você perceber que aquilo não é fruto do descanso, não é fruto do repouso, é fruto de preguiça, e muitas vezes ninguém precisa falar nada, sabia? A coisa que mais dói é quando alguém chama você de preguiçoso e você sabe que é preguiçoso. Não dói? Alguém fala que você é preguiçoso e você sabe que é. Aí você fica bravo, reage. Por quê? Reagiu é porque é. Porque ninguém vai chamar de preguiçoso alguém que está só descansando, só repousando. E aqui então Salomão está dizendo: olha, o sujeito que eu estou falando não é o trabalhador cansado, é o cara que não faz nada e vive cansado. Então esse precisa rejeitar um espírito de preguiçoso. Quantos dizem amém? Agora, a preguiça é um mal que nem sempre é percebido. Ficar na cama além do tempo necessário é terrível. Perder tempo na vida na frente de uma TV ou de um celular, irmãos, em certos momentos é algo terrível. Irmão, celular hoje não tem coisa mais terrível para roubar o nosso tempo do que celular. Você começa a ver alguma coisa e surge ali uma outra que te chama a atenção, e uma outra, e bip daqui, bip dali, aí você fica olhando uma coisa, fica olhando outra, de repente, aquilo que você ia fazer, você até esqueceu. Eu acho incrível, né? O Facebook tem uns recursos aí que você está lendo uma coisa, entra uma telinha lá te chamando para o outro lado. Se você não ficar esperto, você esquece até o que você estava vendo. Você vai atrás de uma coisa que puxa outra, puxa outra, puxa outra. Por quê? É recurso do comércio. Tem empresas que pagam um absurdo para contratar um profissional de marketing para simplesmente atrair a atenção das pessoas para o seu produto. Então, fique esperto, porque de repente é um vício prejudicial. Você não está conseguindo fazer aquilo que precisa, e o tempo que nós temos é igual para todo mundo, mas muitas vezes o mau uso do tempo que é o grande problema. E seriados então, irmão? Já observou como que estão oferecendo pacotes de televisão, de internet, cheio de propaganda? Olha, tem feriados prolongados que eu já vi aí, alguém dizer: olha, o cara pegou um pacote de 12 filmes para assistir num sábado e domingo. 12 filmes de 2 horas? O cara não fez mais nada na vida, ficou o fim de semana inteiro comendo pipoca, assistindo televisão. Perdeu tempo, não perdeu? Não tem tempo para ir no culto, porque eu agora peguei um pacote, tenho que dar conta, né? Tem que digerir. Então, irmãos, presta atenção, porque a preguiça é algo terrível. Então esse é o primeiro conselho: toma cuidado para não se encontrar entre os preguiçosos, porque Deus não abençoa o preguiçoso. O segundo conselho: vença a insatisfação e a ingratidão. Insatisfação, ingratidão, 2 palavrinhas que nós temos que vencer. Lá em Salmo 103, olha comigo aí, acompanha: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não esquece das bênçãos que Deus tem. Você tem o hábito de agradecer a Deus? De agradecer as pessoas? Sabe, irmãos, agradecer muitas vezes nós temos que ter consciência de que é necessário. Tem pessoas que têm o hábito, tudo que você faz, muito obrigado, hein? Mas tem pessoas que não têm o hábito, e às vezes ele precisava dizer um obrigado, mas ele não diz. E aqui o salmista está dizendo: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ou seja, quando a gente pede, tenha certeza que Deus vai te dar. E mesmo antes de receber, comece agradecendo.
sei se vocês estão lembrados que nas vezes em que Jesus multiplicou pães, antes de aparecer a quantidade de pão extra da multiplicação, o que Jesus fazia? Ele pegava aqueles pães, aqueles peixes, que era só um pouquinho. Graças te dou, Pai, por esse alimento. Agora pode servir. A gratidão que Jesus deu por aquilo fez com que ele fosse multiplicado. Olha um princípio aqui. A gratidão que você dá a Deus, muitas vezes, é o que vai trazer o resultado que você precisa, está orando por isso e vai receber quando Deus te vê agradecendo. Ah, mas eu não recebi ainda, eu só vou agradecer depois. Agradecer depois parece que é quase que uma obrigação, não é? Sim ou não? Alguém te faz um favor, você pega e agradece. A pessoa parece que já está esperando ser agradecido, não está? O bom costume diz, sempre que alguém te faz um favor, o que você diz? Obrigado. É gostoso dizer um obrigado. Agora, dizer um obrigado antes de receber, com Deus deve ser feito assim. O que significa quando você ora em nome de Jesus? Pai, obrigado. O que significa esse obrigado? Eu tenho fé que Deus vai fazer o que eu estou pedindo, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, é impossível Deus mentir, é impossível Deus falhar, é impossível Deus não atender. Então, quando a gente tem essa fé, você pede e já começa a agradecer pela fé. Amém? Princípio, irmãos, não seja insatisfeito, não seja ingrato, porque isso não traz bênção para a nossa vida. O satisfeito, irmãos, atrai coisas boas à sua vida, e ele fala das coisas boas. O Salmo 136, verso 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Você pode recitar esse versículo? Deixa ele projetado aí. Deem graças. Eu quero ver todos os irmãos falando. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Os irmãos ensaiaram, ficou bonito. Vamos dizer, para valer agora? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deu para assimilar? Dar graça por quê? Porque Ele é bom. O que mais? O seu amor dura para sempre. A história de Deus amando as pessoas que a Bíblia conta vai se repetir na minha vida, na sua vida, na vida da nossa geração futura. Deem graças ao Senhor, que Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Sempre nós vamos ter motivos e nós podemos agradecer ao Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Eu posso pedir para você ficar de pé um pouquinho? Por favor, fique de pé um pouquinho. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você. Feche um pouquinho os seus olhos. Encontre um motivo pelo qual você deve agradecer a Deus e agradece agora. Encontre um motivo, só um, não precisa mais. Aí no seu espírito diga: obrigado, Senhor. Pensa em alguma coisa que você pediu, Deus te deu, e você foi abençoado por isso. E agora, abra sua boca e diga: obrigado, Jesus. Aqueles que têm alguma coisa para agradecer ao Senhor, abra sua boca e diga comigo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu recebi o teu favor por causa do teu amor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. O último ponto, ele fala: seja uma pessoa persistente. Esse é o último ponto que eu vou falar para a gente encerrar.
Seja uma pessoa persistente. Irmãos, o Charles Chaplin, ele disse uma frase interessante: a persistência é o caminho do êxito. Repete essa frase para o irmão do lado: a persistência é o caminho do êxito. Aleluia. A persistência. O que é persistência? Vamos no popular, o teimoso. Tem teimoso aqui? Tem cabeça dura aqui? Irmãos, eu sou muito teimoso, muito cabeça dura em algumas coisas, né? E uma vez Deus deu um versículo para mim, e eu falei: ô Senhor. O versículo dizia, não me lembro bem como é, mas eu sei que o versículo dizia assim: eu vou te fazer um cabeça dura. Oh Deus, eu estou cumprindo promessa então de Deus, sendo tua. Mas tem certas coisas que Deus mostra para a gente, Deus dá para a gente, você enxerga, você vê, e aí Deus fala assim: e agora, o que você vai fazer? Se você olhar para as circunstâncias, elas são difíceis, você fala: qualquer hora eu faço. Mas quando você tem uma clareza, quando você tem assim, Deus mostrou, né? Até desenhou às vezes para a gente. Sim, irmãos, se você não for cabeça dura, persistente, perseverante, a primeira dificuldade que virá, você desiste. Eu sei que muitos aqui têm muita coisa na vida que você adquiriu porque você pagou um preço de perseverar. O trabalho é um deles. Irmão, nós estamos entrando agora na época do inverno, vai começar a ficar aquelas manhãs frias. E aí, irmãos, uma cama quentinha é gostoso ou não? Mas aí o relógio apita, hora de levantar. Às vezes está chovendo, está com neblina, e às vezes você vai para o serviço de moto, e a mão vai chegar toda dura, e a boca vai ficar tudo roxa. Mas você olha e fala assim: mas o meu trabalho está me esperando. Você chega gelado, você chega com a mão dura, você chega, né? Mas lá tem um chazinho quente, às vezes tem um cafezinho, lá tem um ambiente mais agradável. Você foi persistente, chegou na hora, trabalhou, cumpriu o seu dever, ficou satisfeito. Irmão, não sei você, mas quando as coisas são bastante difíceis, e eu insisto, e aí dá certo, eu sinto uma satisfação. Você é assim também, não? Quanto mais difícil, a hora que você consegue, mais gostoso fica, não fica? Seja persistente, uma pessoa persistente. Lá em Romanos capítulo 5, verso 3, nessa versão que está projetando para você ler comigo aí, diz assim: Romanos 5, de 3 a 5: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tribulação produz perseverança. Uau! Irmãos, Deus muitas vezes permite tribulação porque Ele nos quer fazer perseverantes. Por quê? Porque quando Ele der a bênção, o diabo vai tentar roubar. Quantas coisas são bênçãos na nossa vida, e se você não perseverar, você perde. Quer ver uma coisa, irmãos, que as pessoas se arrependem lá no final, lá quando já está bem cansado? Recolher um sistema previdenciário do INSS ou uma outra aposentadoria. No começo a pessoa fala: eu vou pagar isso aí todo mês, dá esse dinheiro para o governo, vou gastar isso, e gasta. Aí um dia chega a necessidade de parar de trabalhar porque as forças esgotaram, e ele não tem um dinheirinho que vem todo mês sem que ele tenha que trabalhar, a aposentadoria. E aí ele fica fazendo contagem de tempo, e aí ele fica arrumando subterfúgio, aí ele fica indo atrás de advogado, aí ele fica... Por quê? Porque quando tinha que ser perseverante de todo mês, tirar um pouquinho do dinheiro e pagar, ele gastou. E aí lá no fim, não perseverou no pagamento, não tem para desfrutar. Vocês não estão entendendo? Princípios de Deus na nossa vida. Espiritualmente é assim. Tem certas coisas que você vai precisar ler a palavra de Deus. Mas não estou com vontade. Aí o pastor manda uma devocional para você e tem um textão.
Quantos irmãos gostam de ler textão no WhatsApp? Mas quando é a palavra de Deus, irmãos, leia. Leia, porque é uma bênção. Eu tenho que contar uma bênção para vocês aqui. Quem aqui recebe os meus versículos diariamente? Amém. Quem não recebe, né, dá um jeito de pegar meu zap aí, manda que eu mando para você. Eu tenho, toda manhã, irmãos, eu fiz várias listas, eu mando para mais ou menos umas 800 pessoas. E aí, eu comecei a mandar para um pastor, que a gente conheceu agora lá em Sorocaba, e esse pastor recebeu de bom grado, que benção, pastor, que legal, tá. E outro dia, eu bobeei um pouquinho, esqueci de mandar para ele. Daí a pouco ele falou: pastor Ângelo, não estou cobrando não, mas o irmão não vai mandar aquela devocional hoje? Falou: meu querido, eu esqueci. Aí ele falou: sabe por quê? Eu tomei a liberdade de criar um grupo aqui, tem 420 pessoas, que eu mando o seu versículo para eles, eles estão amando. Se o pastor não me mandar, eu não sei o que eu falo, já estão me cobrando. Glória a Deus, eu mando sim. Aí eu somei, né? Os 800 que eu sei, mais os 400 dele, tem 1.200. Mas eu sei de várias outras pessoas que replicam. Então, às vezes eu falo, tem gente que não vai gostar de ler esse textão aqui, mas tem gente que está amando, e quando não mando, reclama. Glória a Deus, irmãos. Por quê? Persevere em ler a palavra, persevere em meditar, persevere em ter um tempo de oração, persevere, irmão, persevere em adorar o Senhor, persevere em vir aqui na igreja adorar o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu quero encerrar. Eu quero ler para você lá 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12. Mas antes eu quero que você leia essa frase que vai projetar: quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Medite nela. O que você já começou, que o diabo quer que você pare, mas Deus hoje está dizendo para você: não para no meio do caminho, porque senão você não chega ao lugar que eu quero te colocar. Por favor, fica de pé. Em tantas coisas que nós temos pedido a Deus, em tantas coisas que nós queremos receber do Senhor, e às vezes, naquele entusiasmo, naquele momento de comunhão tão gostosa, nós falamos: Deus, me dá, Deus, que aconteça, Senhor. E aí Deus dá. E aí você começa o projeto, mas ao longo dele as dificuldades aparecem. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Nós vamos começar com um grupo aqui na igreja, 30 semanas de perseverança, para ser abençoado e trazer a bênção para a igreja. Eu disse sexta-feira para os irmãos: irmãos, não vai ser fácil. 30 semanas daqui até o final do ano, perseverança vai ser o nosso sucesso. Mas nós vamos chegar ao final do ano extremamente abençoados. E ano que vem a igreja toda, por causa da perseverança desses, vão ser muito abençoadas também. Então eu quero encerrar só te lembrando que Deus me mandou entregar aqui hoje esses 3 princípios para você. Escuta bem eles. O primeiro eu disse: elimine a preguiça da sua vida. Fecha teus olhos, fala com Deus, que se tem alguma atitudezinha preguiçosa, um hábito, virou de estimação, nesse momento o Espírito Santo está dizendo, Deus está falando para você: elimina, porque Ele quer dar coisas maiores para você, e essa preguiça não pode estar na sua vida, ela vai tirar a tua bênção. O segundo princípio: vença insatisfação e ingratidão. Fique satisfeito com o que Deus te dá e agradeça o que Deus te deu. E seja uma pessoa de persistência. Eu queria orar agora aqui, pedindo que nesse momento Deus nos dê força para aplicar esses 3 princípios tão simples na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora aqui diante da tua igreja, meus irmãos, Pai, que nós havemos de receber tudo aquilo que o Senhor nos der,
tudo aquilo que o Senhor já nos deu, nós havemos de conservar. Tudo aquilo que nós temos pedido, o Senhor vai nos dar. Mas nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor nos dê coragem e ousadia para vencer o espírito de preguiça, Senhor. Ó Deus, muitas coisas nós acostumamos a fazer de um jeito preguiçoso, mas isso tem nos atrapalhado. Eu declaro agora em nome de Jesus, caia por terra todo espírito de preguiça, tudo aquilo que é um desânimo, tudo aquilo que não nos deixa avançar para o novo que Deus tem para nós, que caia por terra agora em nome de Jesus. Ó Deus, também aqui a insatisfação, Senhor, que a ingratidão que muitas vezes vem no nosso coração, por não perceber o quanto nós somos abençoados, o quanto nós já recebemos do Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos coragem de dizer um muito obrigado, de ter atitudes e reagir, Deus, com gratidão no nosso coração, fazendo alguma coisa para mostrar a nossa gratidão, para expressar a nossa gratidão. Pai, nos fortalece a isso, Pai. Ó Deus, nós queremos ser persistentes. Pai, nós temos pedido tantas coisas, nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos tido momentos de cair na Tua presença de joelhos, de falar até em choro com o Senhor. E quando o Senhor nos dá, Senhor, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a ser persistentes, nos ajuda a chegar até o fim, pagando os preços, Pai. Eu declaro isso, que o Senhor vai nos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, amém.